Meu nome é Adriana Hoff e eu sou licenciada em Letras Português e Inglês pela UniOeste. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre estes 4 amiguinhos aqui. Os porquês, muito temidos por muita gente. Hoje em dia, com o uso das redes sociais, WhatsApp, entre outros, mensagens eletrônicas, a gente acabou se acostumando a trocar esses pelo PQ. É uma forma de facilitar a nossa vida nas redes sociais e quando a gente quer mandar uma mensagem rápida e tá tudo bem, ok? Esse vídeo não é de maneira nenhuma para impedir que vocês continuem usando o PQ dentro de mensagens, quando você quer conversar com alguém próximo, com um amigo ou familiar, de maneira nenhuma. Só que quando a gente vai para a universidade, para a escola, e a gente precisa escrever uma redação, um artigo acadêmico, um resumo, enfim, a gente precisa continuar utilizando esses aqui. De forma geral, o porquê separado vai indicar uma pergunta, enquanto o porquê junto, sem acento, indicará uma resposta, e o porquê junto com acento indicará um substantivo. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. O porquê separado sem acento, ele aparece no começo da pergunta. Por exemplo, por que você não veio ontem? Então, você está fazendo uma pergunta utilizando o porquê lá no começo. Enquanto que o porquê separado com o acento, ele será utilizado lá no final da frase. E ele terá o acento porque ele fica junto com o sinal de pontuação. É o mesmo que acontece com o quê? Vocês sabiam? O quê? Quando está lá no final da frase, junto com o sinal de pontuação, ele também terá o acento, ok? Só que a lógica é a mesma do porquê separado sem acento. Inclusive, a gente pode montar a mesma pergunta só trocando a ordem deles. Você não veio ontem, por quê? Então, eles têm a mesma função de pergunta. A única diferença será a questão da pontuação e da localização deles na frase. No começo da frase, no final da frase, junto com o sinal de pontuação. O porquê junto, sem acento, ele tem dois usos principais, o explicativo e o causal. O uso explicativo, de forma mais simples, da forma mais fácil para a gente pensar, é explicando, dando uma resposta para uma dessas perguntas. Você não veio ontem, por quê? Ah, porque ontem eu estava muito ocupada e não consegui vir. Então, esse porquê, ele é junto e sem acento, indicando uma resposta. Em muitos casos, principalmente em textos acadêmicos, ele não terá uma pergunta direta, Então, é muito raro que a gente use perguntas dentro de textos acadêmicos. Mas a gente vai continuar usando o porquê também de forma explicativa, sem que a pergunta esteja lá, ela está implícita. Então, por exemplo, eu, Adriana, estou fazendo uma pesquisa sobre livros didáticos e lá no meu artigo eu escrevo: professores utilizam livros didáticos porque são um ótimo material de apoio. Então, ele não estará respondendo diretamente uma pergunta, mas ele continua tendo esse teor, esse caráter explicativo. Outro uso do porquê junto é o causal. Isso é, ele estabelece uma relação de causa e efeito. Exemplo: nossa, o chão está bastante molhado, Ah, deve ser porque choveu bastante ontem. Então, você estabelece essa relação de causa e efeito. Choveu bastante ontem, então o chão ainda está molhado por conta disso, por causa disso. É uma relação de causa. O último porquê, o porquê junto com acento, ele vai aparecer junto com esse ozinho. O porquê. Porque ele é um substantivo. Artigos, como esse o, eles sempre acompanham substantivos. Substantivos são nomes de alguma coisa, ok? É o que não vai acontecer nas perguntas. A gente não usa o antes de pergunta e a gente também não usa o antes do porquê explicativo ou causal. Mas a gente consegue usar esse o junto com o porquê, junto com acento, porque esse aqui é um substantivo. Esse porquê, ele é sinônimo de razão, motivo, circunstância. Toda vez que eu penso em o porquê junto com acento, eu lembro do professor Girafales do Chaves. Sabe aquela frase bem comum dele? Ah, eu quero saber o motivo, a razão, a circunstância? Então, é esse aqui.
o porquê, ele indica um motivo, uma razão ou circunstância. E você vai geralmente utilizar ele no sentido de você ter intenção em saber qual é a razão daquilo estar acontecendo. Eu gostaria de saber o porquê dos professores utilizarem livros didáticos. Mais uma dica. O porquê explicativo, ele pode ser utilizado como sinônimo de pois, ok? Em muitos textos acadêmicos você vai utilizar o porquê com o sinônimo de pois. Então, se você na sua frase consegue trocar porquê por pois, você sabe que ele é explicativo. Se na sua frase você troca o porquê por a razão ou o motivo, então é este porquê junto com acento. Vamos para as dicas práticas? É importante lembrar que, geralmente, os porquês de pergunta não aparecem frequentemente em textos acadêmicos ou argumentativos. Na academia, os porquês de pergunta são utilizados para a confecção de questionários e entrevistas, para uso em pesquisas. Exemplos: por que as aulas estão organizadas desta maneira? Por que a vistoria é realizada diariamente e não semanalmente? Por que houve a diminuição no número de clientes? A mesma lógica para o porquê separado e com acento. Imagine-se escrevendo um artigo para o qual entrevista o gerente de uma loja. Em visita à sua loja, percebeu-se que os vestidos estão alocados mais à frente do estabelecimento. Por quê? Na organização do almoxarifado está sendo utilizado o software X. Por quê? O porquê mais utilizado na escrita escolar e acadêmica é o junto e sem acento. No cotidiano, usamos ele para responder perguntas que nos são feitas. Na escrita acadêmica, o porquê aparecerá também com esse sentido de explicação ou de causa-efeito, estando a pergunta implícita, geralmente. Lembra que os porquês de pergunta não aparecem no texto acadêmico diretamente? Exemplo: em conversa com o gerente da loja, o uso do software X foi destacado como um ponto importante para a organização do almoxarifado, porque ele é o mais completo quanto a esta função. Separa os códigos de cada peça, automatiza os pedidos que devem ser feitos junto aos fornecedores e facilmente dá a baixa nos produtos que têm saída. O porquê, junto e com acento, aparece nos textos acadêmicos introduzindo uma questão da entrevista na sessão de resultados, ou, ainda, na apresentação de um ponto teórico. Na sessão de revisão bibliográfica, este porquê pode ser utilizado da seguinte forma. O conceito de efeito estufa vem para explicar o porquê do aquecimento global, o qual ocorre por meio da retenção de calor por gases da camada atmosférica, aumentando a temperatura na Terra. Veja como o porquê pode ser substituído por razão. O conceito de efeito estufa vem para explicar a razão do aquecimento global, ou também por causa. O conceito de efeito estufa vem para explicar a causa do aquecimento global. Outro exemplo, agora introduzindo uma questão à seção de discussão de resultados. Exemplo: foi questionado ao gerente da loja o porquê da utilização do software X. Perceba que os porquês conversam entre si, podendo ser utilizados nos mesmos contextos, mas em formatações e com funções diferentes. No exemplo mais frequente deste vídeo, veja só. Por que a empresa utiliza o software X na organização do almoxarifado? Foi verificado que a empresa utiliza o software X na organização do almoxarifado. Por quê? A empresa utiliza o software X porque este é o mais completo na função. A pesquisa buscou compreender o porquê do uso do software X dentro da organização do almoxarifado da empresa. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Acompanhe os vídeos no YouTube e os posts no Instagram.